Número 59. Saída. Sim, foi nesta casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos pães, leitura e água da fé, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa do caminho é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nesta oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas preces, crescendo na fé, religar e religuei. A casa do caminho é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todo levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Número 57.
assim o nosso cordial boa noite a todos. Inicialmente vamos lembrar que vamos desligar o celular, tá? Para que não nos incomode. E agora então, iniciarmos um grande banquete. É sempre bom estar na casa do caminho, na casa de Jesus, na casa de Bezerra. Mas hoje em especial, né? Mais um aniversário. A nossa casa está fazendo 47 anos. Novinha, muito novinha, né? Tem uma eternidade pela frente. Assim como todos nós, né? E vamos lá, vamos caminhando. Não podemos parar, né? E é sempre um prazer, uma satisfação receber a todos. Não sei se tem alguém vindo pela primeira vez aqui. Tem. Então sejam bem-vindos num dia especial, tá? Assim como nós temos algumas casas representadas aqui, o Núcleo Espírita José o Carpinteiro, Centro Espírita Frei Luís e o Grupo Espírita Irmão Clarencio, que é a casa da nossa irmã Fernanda, que hoje é a nossa palestrante e que se faz acompanhar da sua mãe e que nos dá um grande prazer em atender ao nosso convite para trazer a nossa palestra neste dia especial a todos nós. Então, para dar mais alguma casa que está presente que não foi citada por acaso? Não, né? Então, para dar boas-vindas a todos nós neste dia de festa, a Bisa vai cantar para a gente e nós vamos acompanhar. Sejam bem-vindos. Para dar as boas-vindas, a gente canta Sorriso, número 64. Hoje a nossa casa está em festa. Este sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa. Porque você está aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Também queremos ver você sorrindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Hoje a nossa casa está em Hoje a nossa casa está em festa. Hoje a nossa casa está em festa. Porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. E um sorriso bem gostoso para os novos e para os antigos. Então, como disse a canção, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Estamos em casa, estamos na casa do caminho, né? Essa mocinha de 47 anos, tá? Que com certeza vai durar aí por muitos e muitos anos e vai continuar sempre novinha, tá? Nós é que vamos passando, né? A casa vai ficar, mas nós vamos passando. Então sejam todos bem-vindos. Como já disse, a nossa palestrante, aquela que vai trazer a sua mensagem, é a nossa irmã Fernanda, que também seja bem-vinda. Já agradecemos
por atender ao nosso convite neste dia tão especial. E a primeira mensagem do livro A Coragem da Fé, do nosso irmão Bezerra. Não podia ser diferente, né? Tem como título isso: Ser Espírita. Filhos, ser espírita é a oportunidade de vivenciar o Evangelho em espírito e verdade. O seguidor da doutrina é alguém que caminha sobre o mundo, mais consciente de seus erros do que seus acertos. Por esse motivo, pela impossibilidade de conformar os interesses do homem velho com os anseios do homem novo, ele quase sempre deduz que professar a fé espírita não é tarefa fácil. Toda mudança de hábito, principalmente daquele que lhe esteja mais arraigado, impõe à criatura encarnada sacrifícios inomináveis. O rompimento com o eu é um parto laborioso, em que, não raro, sem experimentar inúmeras recaídas, o espírito não vem à luz. O importante é que não vos deixeis desalentar. Recordai que para o trabalho inicial do Evangelho, Jesus requisitou o concurso de 12 homens e não de 12 anjos. Talvez o problema maior para os companheiros de ideal que se permitem desanimar ante as fragilidades morais que evidenciam seja o fato de suporem ser o que ainda não são. Sem dúvida, os que vivem ignorando as próprias necessidades, aparentemente, vivem em maior serenidade de quantos delas se tornarem consciência. Não ouvideis, contudo, que a aspiração do melhor é intrínseca à sua natureza. O homem sempre há de querer ser mais. Na condição, pois, de esclarecidos seguidores da doutrina espírita, nunca esperei vos acomodar, desfrutando da paz ilusória dos que não se aprofundam no conhecimento da verdade que liberta. Onde estiverdes, estareis sempre inquietos pelo amanhã. A aflição que Jesus bem-aventurou é aquela que experimenta quem se põe a caminho e não descansa antes de concluir a jornada. Filhos, apesar dos percalços externos e de vossos conflitos íntimos, aceitai no Espiritismo a vossa melhor chance de redenção espiritual. E isto, desde o começo de vossa experiência reencarnatória. Valorizai o ensejo bendito e não culpeis a doutrina pelas vossas mazelas. Do nosso querido Bezerra de Menezes. E agora vamos à prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Agraciados pela mensagem de luz e amor, aqui nos encontramos neste ponto de luz, sendo beneficiados pelo alfabeto divino, que é a mensagem do Pai. E o nosso Mestre Jesus nos diz que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, Ele aqui estaria. E como nos sentimos felizes, meus irmãos, por ter a mensagem crística como caminho, a verdade e a vida nas nossas experiências de aprendizado. Aqui nos encontramos agraciados pelo bem maior que o Pai nos propicia, de reconciliarmos-nos conosco mesmo e com as consciências com as quais nos sintamos conflitados. E queremos te dizer
que de mãos dadas contigo, estamos trilhando a nossa jornada de aprendizado, agradecendo esta grande oportunidade da renovação. E queremos te dizer, Deus, que somos felizes por esse ponto de luz nos propiciar esse momento de tanta harmonia, sentindo o acolhimento do plano espiritual. A emoção é muito grande. E queremos te dizer, bezerro amigo, muito obrigada. Obrigada por a sua mão amiga nos direcionar ao bem. Obrigada por ser esse apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, que movimenta as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos e espirituais. E sendo gratos por esse momento, passamos a palavra à nossa querida irmã Fernanda, que preparou o estudo desta noite com muito carinho, e sendo agraciados por esse processo de nutrição espiritual e por essa chuva de bênçãos que sentimos aqui nesse momento, transmitimos à nossa irmã a palavra de luz para que este momento sublime permaneça para sempre em nossas consciências. Paz e bem, meus irmãos. Graças a Deus. E assim, então, com a palavra, nossa irmã. Zé, não vai cantar o hino do bezerro? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, que o amor do Mestre Jesus possa nos abençoar e nos proteger. Então, nesta noite, como o nosso irmão já falou, estamos comemorando, na verdade, o aniversário do centro foi no dia 2 de março, né? Mas estamos comemorando hoje, com a nossa festividade, os 47 anos. E aí nós paramos para poder refletir. São 47 anos de muita luta dos encarnados para manter esta casa. São 47 anos de muito amparo espiritual através do plano espiritual. Quantos espíritos que aqui já chegaram para receber um conforto, um amparo, uma sustentação, e quantos que aqui ainda chegarão. Então é tudo isso que a gente pensa. Quando um templo religioso, não estamos só falando agora de templos espíritas, mas quando um templo religioso completa aniversário, deve ser muito bem comemorado, porque a cada local que nós temos esses ambientes implementados, nós não temos a noção do socorro espiritual que é feito na região. Muitos espíritos que estão pelas ruas, desencarnados, que agora eu estou falando, vagando sem conhecimento, aqui encontram conhecimento, aqui encontram uma luz e uma direção. E é por isso que nós, encarnados, devemos valorizar a oportunidade de estarmos no centro espírita. Aí eu vou me atentar a falar de centro espírita porque nós somos espíritas, mas qualquer templo religioso, tá? Mas à noite nós vamos falar do templo espírita por conta de sermos espíritas. Então nós temos que agradecer a oportunidade de termos o conhecimento da doutrina espírita na nossa vida. Porque a doutrina espírita não é a melhor religião. Até porque não existe isso. A melhor religião é o amor. Mas nós, encarnados, precisamos das religiões, porque são as religiões que nos sustentam, que nos dão a força necessária. Quanto de nós saímos da nossa casa com tantos desafios, como fala o nosso querido Antônio de Aquino, para a gente não usar a palavra dificuldade, para a gente usar a palavra desafio. Quantos de nós saímos com os nossos desafios, chegamos no centro espírita e aqui estudamos, porque todos nós estamos estudando, até eu que estou hoje falando com vocês aqui, eu também estudo, então todos nós estamos estudando, esses estudos nos fortalecem e muito mais do que isso, esses passos que nós tomamos aqui nessa casa, o quanto esses passos também nos sustentam, espiritualmente falando e materialmente falando. Porque quantas lutas diárias nós temos. E aqui nós encontramos esse reforço espiritual e essa sustentação. Então é por isso que nós temos que agradecer, sim. Porque existem muitos espíritos que estão na vida, e aqui nós não estamos criticando, é só uma questão de observação, de estudo mesmo. Quantos que estão sem saber que direção dá à sua vida?
E quando nós já sabemos a direção a que dar a nossa vida, é uma grande oportunidade. Por que uma grande oportunidade? Porque temos, claro, uma maior responsabilidade, mas, mesmo com essa questão da maior responsabilidade, também temos menos possibilidade de errar. Porque nós temos o conhecimento. Mas o conhecimento ele fica restrito somente a quem é espírita? Não. O conhecimento já está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está descrita a lei de Deus? E aí Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Os espíritos respondem, na nossa consciência. Então, todos nós temos consciência da lei de Deus. Agora, existem alguns como nós, que já estamos procurando um estudo, um amparo, aí a nossa consciência se amplia, porque mais ainda, né, através do estudo, você consegue discernir o bem do mal, o certo do errado, e a gente sabe que também existem alguns espíritos que ainda não estão querendo procurar. E a gente não tem que julgar. Como diz naquele livro do nosso querido Luiz Sérgio, que fala do aborto, Deixe-me Viver, existe uma instrutora, no momento que o Luiz Sérgio é um jovem, ele desencarnou com 23 anos, e ele chega ao plano espiritual, o primeiro livro que ele vai fazer é O Mundo que Encontrei, e chega no plano espiritual, começa a se afinizar com os mentores espirituais e trazer diversas mensagens para nós que estamos aqui, no plano material. Esse livro já é quase um dos finais dele, né, de tantos livros que ele já escreveu. Então, nesse livro, chega num determinado momento, ele está indo numa região aonde ele vai, e lá tem vários instrutores que tomam conta daquelas crianças que foram abortadas. Porque nessa região, eles dão um passe espiritual para reconstituir aquele corpo e também, várias vezes, o ensinamento do Evangelho, para que aqueles espíritos perdoem. Então, tem uma frase de uma instrutora que me chama muita atenção, que ela fala o seguinte para o Luiz Sérgio: não nos cabe julgar, nos cabe amar. Que é o que nós devemos começar também a implementar na nossa vida. Porque, às vezes, o que a gente julga no outro, aquilo que a gente fala que o outro o tempo todo está falando lá de um monte de situações, às vezes pode ter sido isso que a gente fez em situações anteriores. A gente não tem os nossos arquivos aqui. E quem está chegando pela primeira vez aqui na casa, que aproveite bastante a oportunidade. Porque a gente não sabe quando que nós vamos ter uma oportunidade como essa novamente. Então, se nós estamos aqui, é porque o chamado chegou para cada um de nós. Então, que a gente aproveite, que a gente se conscientize e que a gente mude. A proposta de Jesus é mudança espiritual. É por isso que a gente está sendo chamado, todos nós, eu me incluo nisso também. Todos nós estamos sendo chamados para mudarmos. Mudarmos o quê? O nosso ponto de vista, a nossa visão de mundo, os nossos sentimentos para com os outros, porque a doutrina espírita, já que a gente está falando de centro espírita, a gente vai falar de doutrina espírita, de estudo espírita. A doutrina espírita, ela nos traz o sentido de que nós somos espírito. Lá na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é espírito? O ser inteligente da criação. Não pensem que isso é uma bobagem. Não é bobagem. Nós entendermos que nós somos espíritos nos liberta de um monte de situações equivocadas ao longo do caminho. Porque eu realmente começo a compreender o que eu sou. Eu compreendendo o que eu sou, eu vou compreender o seguinte: o objetivo de eu estar aqui e a minha destinação. Então, eu já sei que esse momento que eu estou aqui na Terra, ele é passageiro. Não sei quanto tempo vai ser. Vai depender da nossa programação. Alguns espíritos desencarnam mais cedo, outros desencarnam mais ou menos na idade e outros mais velhos. Isso vai depender do nosso planejamento reencarnatório. Mas, independente do tempo que nós tenhamos na matéria, saber que nós somos espíritos nos liberta. Porque a proposta da doutrina espírita é tirar esse véu dos nossos olhos, para nós olharmos para nós mesmos e prestarmos atenção assim: somos espíritos, ok. O que eu tenho que aprender com isso? Porque quando eu começo a entender que eu sou espírito e que eu não sou corpo, eu começo a prestar atenção no que realmente deve ser prestado atenção na vida material. E eu começo a viver a vida material, mas com os olhos na vida espiritual.
Eu não estou querendo dizer que a gente não tem que ver a vida material. Nós temos que ver a vida material, sim. A matéria nos ajuda. É esse corpo de carne, a qual todos nós, né, temos a nossa vestimenta, cada um com as suas características, com o seu corpo necessário para o seu crescimento. E isso a gente vê no livro do André Luiz, Ação e Reação, que ele fala que até a escolha do nosso corpo físico, nosso implemento físico, vai de acordo com as nossas necessidades, a qual nós tenhamos que passar no mundo material. Então, a partir desse momento, nós entendemos o seguinte: ok, eu sou espírito. O que eu preciso fazer para chegar mais perto de Deus? É essa a pergunta para cada um de nós. E aí nós vamos entender, nessa situação que nós estamos aqui estudando, que para eu me aproximar do Criador, primeiro de tudo, eu preciso me conscientizar da sua lei. E como eu vou me conscientizar da sua lei? A partir do momento que eu entendo o que é a lei de Deus. Que eu vou entender que a lei de Deus ela é justa, mas ela não é vingativa. Eu vou entender que Deus, Ele me ama, Deus não pune. Então, são essas situações que começam a sair da nossa mente. Por quê? Porque quando Jesus esteve aqui conosco, há muito tempo atrás, mas o que Jesus trouxe é de grande utilidade até hoje para cada um de nós. Quando ele chegou aqui, qual foi a proposta de Jesus? Nos aproximar de Deus. Mostrar o quê? Deus é Pai, porque até então a gente temia Deus. Jesus, naquele momento, pela condição espiritual que nós tínhamos perante a humanidade, ele não pôde revelar tudo. Mas aí vem a doutrina espírita, no século XIX, através do nosso querido Allan Kardec, na França, vai trazer para a gente todas as verdades espirituais para dizer assim: olha, cabedal de informações vocês agora têm. Agora, o que vocês precisam fazer? Estudar e compreender. Qual a diferença de estudar e compreender? Estudar você vai entendendo, você vai interiorizando. E conforme você vai interiorizando, você vai se esforçando para praticar. E conforme você vai se esforçando para praticar, você vai fazendo, você está compreendendo. Porque existe uma grande diferença entre entender e compreender. Então, é essa a proposta a qual todos nós estamos sendo levados diariamente. É por isso que a gente está vendo tanta coisa acontecer no mundo. A Deus deixa uns sofrerem e outros viverem na alegria? Não, não. São as nossas escolhas. Quando eu começo a me perceber como espírito imortal, eu consigo entender que toda a minha escolha, ela vai gerar uma reação. Toda ação gera uma reação. Lei de causa e efeito que está descrita lá no livro dos Espíritos. Então, as situações que eu estou passando agora podem ser, como diz o Evangelho, causas atuais das aflições, podem ser escolhas de agora, mas também podem ser escolhas anteriores. Então, Deus não quer que ninguém sofra. Nós é que muitas das vezes escolhemos as dores, porque somos rebeldes. Mas a partir do momento que nós entendemos a lei de Deus, nós entendemos a proposta de Deus, que é o nosso crescimento, é nós sermos melhores, essas dores elas vão diminuindo na nossa caminhada. Porque a dor, ela só serve para me mostrar que tem algo que eu não estou fazendo direito. A partir do momento que eu começo a perceber e a transformar aquele algo, a dor não é mais necessária, porque eu já entendi o objetivo. Então, é isso que a doutrina espírita nos chama diariamente. É esse convite à renovação, é esse convite ao crescimento. E os pilares da doutrina espírita que nós sempre falamos é existência de Deus, estar numa casa espírita, estudar o espiritismo, é ter a certeza que Deus existe, que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é justo, que Ele fez uma lei e que todas as vezes que nós queremos sair desta lei, nós vamos ter que nos reeducar. E aí a gente vai aprender que a lei de Deus ela é educativa, ela não é punitiva. Por que ela é educativa? Porque ela te mostra onde você se equivocou, mas ela sempre vai te dar oportunidades para você se reajustar. Nós entendemos sobre a imortalidade da alma. Então, o que eu começo a compreender? Que eu sou um espírito imortal e que eu vou ter várias e várias e várias reencarnações ainda. Até que eu consiga crescer espiritualmente e me tornar um espírito crístico.
eu começo a entender sobre a pluralidade das existências. Eu vou entender o seguinte: não importa quantas existências vai ser necessário, mas um dia eu vou ser feliz. Eu começo a compreender sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, existem vários mundos dentro da nossa galáxia e fora dela também. E esses vários mundos, como diz Kardec para nós, existe uma questão de afinidade espiritual. Mundos mais primitivos, mundos medianos como o nosso, de provas e expiações, e mundos mais elevados, feliz e celeste. E depende das minhas ações, ou voltar num planeta mais primitivo, seguir com o planeta onde eu estou, ou ir para um planeta mais evoluído. Eu começo a entender que eu, como espírito imortal, eu não estou preso a determinado planeta. As minhas ações é que vão configurar a minha permanência naquele planeta ou eu ir para outros planetas. E aqui ele fala sobre a comunicabilidade dos espíritos. Todos nós, quando formos criados, simples e ignorantes, aí quando eu falo de simplicidade, a gente foi criado sem nenhum tipo de vício de nada. E quando a gente fala, o outro de virtudes também. E quando nós fomos criados ignorantes de qualquer forma de entendimento, ao longo das encarnações, ou a gente vai se viciando, ou a gente vai se moralizando. E ao longo das encarnações a gente vai conhecendo determinadas coisas. Então, é a caminhada do espírito. Mas todos nós, quando fomos criados pelo Criador, fomos criados simples e ignorantes. Então, nesse momento aqui, todos nós temos o germe de Deus. Qual é o germe de Deus? É o fluido primário, que deu origem a tudo que a gente conhece, que os espíritos superiores manipularam e deram origem a tudo que nós conhecemos, inclusive aos nossos corpos físicos. E aí a gente consegue entender que a essência é a mesma do espírito que está encarnado, nós, que temos um corpo de carne, e do espírito que está desencarnado, dos espíritos que estão sem corpo de carne. E é por isso que podemos ter essa comunicabilidade com os espíritos. É por isso que podemos nos encontrar através de sonhos. É por isso que podemos ter uma determinada intuição. Os médiuns videntes ver o perispírito dos espíritos, os médiuns audientes ouvir o que os espíritos estão falando, mas todos nós, segundo Kardec, lá no livro dos médiuns, sentimos os espíritos de uma forma. Então, todos nós somos médiuns. Alguns mais ostensivos, outros nem tanto, mas todos nós percebemos os espíritos de alguma forma. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a gente está falando de casa espírita. E falar de casa espírita é falar de oportunidade de crescimento. Falar de oportunidade de crescimento é nós prestarmos atenção na nossa vida como espíritos imortais. Não dá mais para a gente pensar como nós pensávamos antes de chegar no centro espírita. A partir do momento que nós chegamos no centro espírita, nós temos uma grande responsabilidade conosco e com o outro. E aí, quando nós olhamos o mundo do jeito que nós estamos, se nós não temos um conhecimento, se nós não temos um estudo, nós paramos e pensamos assim, meu Deus, Deus abandonou tudo? Não. Está tudo no seu determinado local. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. Por quê? Porque nós precisamos aprender alguma coisa com isso. Mas a doutrina espírita, ela também nos traz uma coisa muito interessante. Nós não temos que ficar frios, porque senão a gente começa a julgar. Ah, tá vendo? Fulano passa por isso por conta disso. E não, quem somos nós para saber as necessidades de cada espírito? Doutrina espírita não é receita de bolo. Às vezes um espírito passa por determinada situação, não porque ele deveria passar, mas ele passa para ajudar outros que estão próximos a ele. Então a gente não pode julgar, por isso que a gente não tem que se endurecer. A doutrina, ela serve para nos ajudar a ampliar a nossa visão de mundo, mas nunca para fazer com que nós fiquemos duros, porque a partir do momento que nós endurecermos o nosso coração, nós não estamos agindo com caridade, e não é essa a proposta do Cristo. É isso que nós temos que entender.
Então a doutrina espírita ela nos liberta. Por isso que a gente precisa agradecer às casas espíritas, que abrem essas portas para nos ajudar. E devemos usufruir desse espaço da melhor forma possível. Estudando na casa, vindo à casa, trabalhando na casa, porque nós já sabemos que através dos trabalhos que nós fazemos, nós vamos nos unindo aos amigos espirituais. Isso é barganha? Não, isso é lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço, eu vou receber em troca. Então, se eu trabalho no bem, eu me afinizo com amigos espirituais. Então, o que eu vou receber em troca? O bem. E o que eu vou receber em troca? A ajuda desses espíritos superiores. Nós não temos noção de quantos espíritos estão aqui hoje. A plateia de encarnados está grande, mas temos muitos desencarnados aqui também, estudando. Temos muitos que estão aqui, que estão felizes pela conquista da casa, de 47 anos, como o nosso irmão falou. Muitos estão aqui nos fortalecendo, nos sustentando, chegando perto a cada um de nós, nos impulsionando a nossa caminhada. A gente precisa acreditar, porque muitas das vezes a gente não acredita. É essa a nossa dificuldade. A gente não acredita às vezes. A gente estuda a doutrina espírita, a gente tem o conhecimento, mas na hora de nós colocarmos em prática, a gente acaba titubeando. Como fala o Baltazar, não nesse livro aqui que eu trouxe, mas essa mesma coletânea. No Pela Graça Infinita de Deus, no volume 3, o Baltazar ele vai falar sobre a questão de nós titubearmos. Nós titubeamos muitas vezes. E a gente tem que ter força, a gente tem que ter coragem. As coisas vão passar. É assim que tem que ser. Mas a doutrina espírita nos mostra uma resignação ativa, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte quando ele vai falar do capítulo 8, que ele fala da obediência à resignação. Ele traz para a gente, Lázaro, que há os chamados espirituais. Estamos sendo convocados. Estamos sendo convocados por quem? Pela espiritualidade amiga. Chegou o momento da gente se decidir. Eu quero caminhar com Jesus? Eu ainda quero ser o mesmo espírito? Não dá mais para a gente ficar em cima do muro. Não dá mais para a gente ficar sem saber o que fazer. É isso que a doutrina espírita propõe para a gente. Chegou o momento da gente decidir estar com Jesus. E vai ser tudo tranquilo? Não, porque nós vamos precisar ser testados. Só cresce aquele espírito que é testado quando ele passa pela prova. E por que precisa ser testado? Para os espíritos superiores verem se você já consegue ter resistência espiritual. Todos esses espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono desta casa, não se tornou Dr. Bezerra de Menezes de um dia para a noite, não. Foram muitas conquistas. Foi um caminho. Nenhum espírito, não existe evolução que dá salto. E Deus não privilegia ninguém. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, mas é aquilo que o Livro dos Espíritos nos salienta. O passar pelo mal, pela fieira do mal, ou fileira do mal, algumas traduções, não é necessário. Porque o mal não é uma criação divina, o mal é a nossa criação. Agora, nós erramos sim por conta da ignorância, do não conhecer, isso é diferente. Você errar porque você não entende alguma coisa é diferente de você errar porque você está vibrando no mal. Então, é isso que os espíritos salientam para a gente. Os espíritos que já estão evoluídos, eles fizeram a mesma caminhada com a gente, mas não necessariamente passaram pelo mal. Porque passar pelo mal não é uma condição de crescimento espiritual, porque o mal não é criação divina. É isso que a gente precisa entender. O mal é a ausência do bem. Na verdade, não existe mal. Não existe espírito mal. Existe espírito que está equivocado sobre as leis de Deus. Agora, quando esses que estão lá fora, que estão equivocados na lei de Deus, quando eles trouxerem toda essa capacidade de inteligência que eles têm, toda essa capacidade de força que eles têm para o caminho do bem, eles também vão caminhar junto conosco. É essa a proposta do Cristo. Por isso que a gente não pode desistir de ninguém. Porque se nós estamos aqui hoje, nesse centro espírita, é porque
Alguém acreditou em nós. E quando eu falo alguém, é amigos encarnados que estiveram com a gente em outras encarnações e amigos desencarnados também. Tiveram muitas mãos amigas para nos trazer aonde nós nos encontramos hoje. Então, por que nós vamos dizer que os outros não vão? Todo mundo vai mudar. Todo mundo vai mudar, porque é como Lázaro fala. A vida nos convoca à mudança. Se não for nesta encarnação, o companheiro começar a fazer o movimento da transformação, vai ser em outra reencarnação, mas todos nós vamos mudar. A proposta é essa, é a renovação. Então é por isso que a gente precisa agradecer muito a esses amigos espirituais que nos tutelam. Nós, muitas das vezes, reclamamos demais, mas não temos noção de que desde a hora que a gente acorda, nós temos uma proteção espiritual dos nossos guias e mentores espirituais que estão com a gente. Quantos amigos espirituais estão com a gente? Ele vai, vocês vão conseguir. Não desanima não, segue. Mas isso não quer dizer que a gente não possa chorar. Jesus chorou nos Montes das Oliveiras. Chorar faz parte, faz bem para a alma. Mas a gente não deve se desesperar. Porque quando a gente se desespera, a gente está dizendo o seguinte para Deus: eu não aceito isso que eu estou passando. Aí é diferente, porque a gente está se rebelando contra a lei de Deus. Agora, chorar faz parte. Porque tem alguns momentos realmente que a gente sente assim, meu Deus, e agora? Aí a gente chora. Mas chora fazendo oração, pedindo sustentação ao plano espiritual. E se você naquele momento não conseguir orar, mentaliza a figura de Jesus. Faz algum recurso para que você não fique emergindo naquela vibração da dor, do sofrimento ali. Porque a gente já sabe o seguinte, tudo que eu vibro, eu estou trazendo essa vibração para mim também. E eu já sei, através da 459 lá do Livro dos Espíritos, que os Espíritos estão nos observando diariamente. Os Espíritos estão conosco diariamente. Então, se eu quero espíritos de luz junto a mim, eu preciso me sintonizar com eles. E como é que eu me sintonizo com eles? A partir do momento que eu mudo, a partir do momento que eu cresço, a partir do momento que eu busco ser um espírito melhor. E é possível sim. É possível. Basta fazer o que o Leon Denis fala para a gente no livro, O Problema do Ser e do Destino, quando ele fala sobre a questão da vontade. A vontade é a maior potência da alma. Todos nós temos essa potência dentro de cada um de nós. É a vontade, eu quero ser uma pessoa melhor. Então eu vou sonar aquela vontade para eu poder crescer. Então, não é algo difícil. Basta nós, a cada dia, nos conscientizarmos do nosso papel perante a nossa vida. Podemos sair desta encarnação muito melhor do que aqui chegamos. Vai depender das nossas escolhas. Vai depender de cada um de nós. Vai depender do que nós estamos fazendo com todos esses estudos que nós estamos tendo aqui na Casa Espírita. Com todo esse cabedal de informações que nós temos aqui. Então, por isso que a gente precisa agradecer. Agradecer a oportunidade de nós estarmos encarnados aqui. Ah, Fernanda, mas a vida está difícil. Sim, tá. Mas vai passar. Os espíritos falam isso para a gente, vai passar. Gente, não existe condição que vai ficar a vida toda a mesma coisa. Até a gente vai passar, tudo passa. Tudo passa. Como o companheiro falou, a casa vai continuar, a gente vai passar. Aí vão vir outras pessoas trabalhar aqui. Tudo muda, tudo muda. E é assim que a vida, tudo vai se transformando. E a transformação acontece desde o mineral, que faz parte desse planeta, ao vegetal, aos animais e ao hominal. Tudo vai se transformando, tudo vai se mudando. Nós hoje, quando sairmos daqui, nós já mudamos a nossa forma de pensar. Por quê? Ouvimos uma coisa diferenciada. Então, esses estudos já nos ajudam a nos transformar. Daqui a uma semana, a gente já transformou as nossas ideias. Daqui a uma semana, a gente não está pensando algumas coisas como a gente pensava. Então, tudo está em constante mudança e crescimento espiritual. Mas a gente precisa acreditar. Eu sempre falo isso. O espírita precisa acreditar nos espíritos.
A gente precisa acreditar que Jesus está no leme do nosso planeta Terra. Porque senão nós acabamos caindo no desespero, na desesperança, na descrença, na depressão, suicídio. Por que isso tudo acontece? Porque as pessoas perdem o sentido da vida. A partir do momento que eu sei que o sentido da vida é o meu crescimento, é a minha renovação, eu vou ter força, eu vou ter fé e eu vou continuar seguindo. Eu vou continuar buscando ser um espírito melhor. Esse é o nosso objetivo. E é como nós estamos falando aqui hoje. Existem muitos espíritos ao lado de cada um de nós. Existem muitos espíritos junto conosco. Existem muitos amigos espirituais que planejaram a nossa encarnação. Porque antes de nós sairmos do plano espiritual, nós não chegamos aqui de paraquedas. Nossos guias, nossos mentores, amigos espirituais sentaram conosco, viram as nossas necessidades espirituais, planejaram a nossa encarnação, nós aceitamos aquilo e aqui estamos hoje. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com a família certa. Ah, mas aquela pessoa é complicada na minha vida, mas é aquele companheiro, aquela companheira, aquela pessoa no seu trabalho, que é o seu instrumento de progresso. É ela que vai te fazer crescer alguma coisa. Então é isso que a gente precisa entender. Nós não estamos nos lugares errados. Deus não faz nada errado. Aquele ditado, Deus escreve por linhas tortas, é equivocado. Deus escreve por linhas certas. Não existe isso. Não existe erro. Deus é perfeito. Deus é eterno. Então, nós estamos nas configurações certas. Agora, o que a gente precisa fazer é mudar o nosso ponto de vista. O que eu preciso aprender com aquilo? O que essa situação está querendo fazer com que eu mude? O que eu preciso pensar melhor? O que eu preciso me ajustar? O que isso tá me levando, vai me levar para onde? É aquilo que Paulo de Tarso fala para a gente. É se observar diariamente. Isso é fácil? Não. Porque tem hora que as situações lá do passado vão falar mais alto, gente. Nós somos espíritos milenares. Então, todos nós trazemos situações equivocadas do passado. Então, tem horas que aquelas situações equivocadas do passado vão falar mais alto na gente. Quer prestar atenção numa coisa? Quando a gente faz alguma coisa que a gente fala assim, meu Deus do céu, eu não sabia que eu pensava assim. O que é isso? Por que a gente, às vezes, se assusta com a gente? Porque nós somos assim. Só que a gente está tentando agora modificar. Então, graças a Deus ao esquecimento do passado, as nossas ideias estão adormecidas, tudo que nós fizemos está adormecido, então nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui hoje e, entre aspas, sermos um novo personagem, mas na verdade não somos um novo personagem, somos aquele mesmo espírito. E aqui estamos tendo a oportunidade de mudar, de evoluir. E isso é um processo que os espíritos falam para a gente, que é um processo, às vezes, que é dolorido em nós. Porque vai ter momentos que a gente vai se deparar assim, meu Deus, o que eu faço? E aí o que os espíritos falam? O que Jesus faria? Ah, mas eu sou muito distante de Jesus. Sim, mas Jesus que é o nosso modelo. Não tem aquela parábola que fala, 2 cegos, se for se guiar, vai cair no fosso. Não adianta eu querer utilizar o modelo de uma pessoa que não é modelo. O nosso modelo é Jesus. Mesmo ele distante da gente, nesse determinado momento, ele que é nosso modelo. Então é ele que eu tenho que seguir. Então eu tenho que pensar sim, o que Jesus faria nessa situação? Porque mesmo que eu não consiga fazer como ele faria, pelo menos eu vou pensar 3, 4, 5 vezes e não vou tumultuar tanto aquela situação. Eu vou ter um pouco mais de calma. Eu vou ter um pouco mais de compreensão com aquele companheiro. É isso que é o convite que a Casa Espírita nos chama através do momento que ela abre as suas portas para a gente estudar. Por isso que Kardec falou, estudem. Por isso que Kardec falou, aproveitem, busquem.
Gente, quando Kardec, lá na França, no século XIX, ele vai ver aquelas mesas girantes que se movimentavam, que falavam, e aí ele começa a prestar atenção e fala assim, peraí, como é que a mesa se movimenta? Como é que a mesa fala? Porque antes todo mundo estava indo ali, todo mundo estava brincando. E ele percebe, peraí, se existe um fenômeno, há uma causa, que causa é essa? E aí são os próprios que falam, nós somos espíritos. Ali que os espíritos começaram a se manifestar? Óbvio que não. Manifestação espiritual já acontece desde que mundo é mundo. Só que com Kardec a gente começa a entender o que são as manifestações espirituais. Com Kardec a gente vai começar a compreender quem nós somos. O que realmente é o valor, qual é realmente o valor da nossa vida. Quem realmente nós somos. É isso que Kardec vai trazer para a gente. Situações que antigamente nós não entendíamos. Mas agora a gente começa a compreender quando Kardec chegou aqui. Então isso é de uma utilidade tamanha na nossa vida. Então a gente precisa agradecer sim. É todo dia agradecer, como fala nas perguntas 600 do Livro dos Espíritos. Orar mais. Orar mais. Quando vê uma situação tumultuada na vida, não entrar naquela vibração, tenta buscar, tenta orar, tenta sair daquela sintonia, acredita que aquilo vai mudar, acredita que aquelas pessoas vão seguir Jesus. Ah, Fernanda, mas o que você está falando é utopia. Não é, não. Estou falando vendo todo mundo como espírito imortal, não só aqui nessa encarnação. Por isso que a gente está estudando aqui a doutrina espírita. Por isso que a gente está estudando o objetivo da Casa Espírita. Porque falar de aniversário da Casa Espírita é trazer esse objetivo que a Casa Espírita trabalha para nós, que nós somos espíritos. E aí realmente a gente começa a entender a utilidade da nossa vida e valorizar o que realmente precisa ser valorizado. A dar importância ao que realmente precisa ter uma determinada importância. E não mais a coisas passageiras. E não mais a situações que daqui a pouco vão acabar. E que eu gasto a minha energia, eu gasto ali a minha inteligência, eu me desespero por coisas que daqui a pouco mudou. É igual a questão da razão, né? Como a gente briga, como a gente discute, por situações que daqui a pouco passam. E aí tem até aquela frase, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Porque se a gente quiser ter razão, a gente não vai ser feliz. Porque você vai brigar com todo mundo. Você vai fazer um monte de situações equivocadas. E daqui a pouco, aquele teu ponto de vista já também não é mais razão. Porque, como a gente está falando aqui, as coisas mudam. Tudo muda muito rápido. Aí aquilo que você está brigando, que você está lá fazendo um monte de situações, às vezes você perde uma amizade, perde uma pessoa, não fala mais com a pessoa, faz uma situação equivocadíssima. E daqui a pouco aquilo dali já mudou. Então, nós precisamos nos ver como espíritos imortais. Valorizar a nossa vida, valorizar a bênção que é nós estarmos encarnados. Mas valorizar a bênção que é nós estarmos encarnados, para o quê? Para o nosso crescimento, para a nossa luz. A casa espírita, meus irmãos, é uma luz na vida de cada um de nós. É o porto seguro de cada um de nós. É o momento que nós chegamos aqui com as nossas lutas e podemos encontrar esse refrigério através dos amigos espirituais, que nos dão força, que nos dão coragem, que estão diariamente conosco, nos elevando, nos sustentando. Basta nós nos ligarmos aos amigos espirituais. Basta nós começarmos a pensar: eu quero ser feliz. Eu quero seguir Jesus. Paulo de Tarso: não sou eu mais que vivo no Cristo, é o Cristo que vive em mim. Eu acho lindo aquela história do Paulo de Tarso, quando Paulo estava indo, né? Até então Saulo, estava indo perseguir os cristãos, e ele vê Jesus. Aí a gente consegue entender naquele determinado momento que aconteceu com Saulo, o que acontece com cada um de nós. Que às vezes a gente traz o companheiro para a casa espírita, tem gente que fica, tem gente que não fica, e aí através dessa questão do Paulo de Tarso, a gente vai entender que cada um tem o seu despertar espiritual. Não adianta eu querer que o outro desperte no mesmo tempo que eu despertei. E ele vai com todos aqueles soldados,
E só ele vê Jesus. Ninguém vê Jesus, só ele vê Jesus, perispiriticamente. E aí ele vê aquela luz, que ele fica temporariamente cego, né? Depois ele volta a enxergar por conta daquela luz. E aí Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: Senhor, Senhor. E aí daquele dia ele muda. Mas ele muda mesmo. Mas por que precisa ter essa figura de Paulo de Tarso? Para dizer para a gente que, independente do que o companheiro faça, todo mundo pode mudar. Porque já pensou se no Evangelho só tivesse todo mundo que vem com a caminhada assim certinho? A gente ia falar assim: meu Deus do céu, né? A gente não vai... Não. Aí vem o Paulo de Tarso, mesmo com todas as suas dificuldades anteriormente como Saulo, para dizer para a gente: olha, quando eu segui o Cristo, eu realmente segui o Cristo. E ele foi perseguido pelas pessoas que idolatravam ele, quando ele perseguia os cristãos, mas ele realmente, o que ele sentiu ali? Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Não posso desperdiçar, eu tenho que seguir. Então é isso que acontece com a gente. Tem uma hora que a gente começa a prestar atenção: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso seguir. Mas mesmo aqueles que a gente queria que estivesse aqui com a gente e que por algum motivo não estão, a gente precisa acreditar que eles vão estar aqui também, uma hora. Às vezes, nesse determinado momento, não é a situação para eles, mas vai chegar o despertar espiritual daquele companheiro, porque nós somos espíritos imortais. Então, a partir do momento que nós somos espíritos imortais, nós entendemos que todos nós temos chance. A chance nunca é desperdiçada. A porta da reencarnação está sempre aberta. As portas das casas espíritas estão abertas, seja para os encarnados e para os desencarnados. Quantos desencarnados? Porque em cada trabalho espiritual, o nosso querido André Luiz fala para nós, cada trabalho espiritual acende uma luz espiritual em torno da casa. E muitos espíritos compreendem que ali é um porto seguro e vêm. E já podem ser resgatados pelos amigos espirituais. E mudam a sua trajetória. Quantos espíritos chegam nas mesas dos trabalhos, né, de atendimento aos espíritos e falam assim: eu entrei aqui porque eu enxerguei uma luz, eu entrei aqui porque eu vi uma coisa boa, e veio. Eu já estou aqui já há uma semana estudando com vocês, nos cursos. Quantos falam isso? E aí a nossa postura, enquanto encarnado, valorizar a casa, aprender a sanear o ambiente espírita, tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, não ficar de picuinhas na casa, porque o trabalho dos espíritos está diariamente aqui. E às vezes nós, encarnados, tumultuamos até com os nossos pensamentos. Aí a gente acaba atrapalhando o trabalho do plano espiritual. E nós já temos a determinada condição de não atrapalharmos mais o trabalho do plano espiritual, porque a gente já conhece o Evangelho do Cristo. A gente já conhece tudo que está escrito aqui. Então, nós agora temos a missão de ajudarmos Jesus. Como é que eu vou ajudar Jesus? Jesus precisa de mim? Claro que ele precisa. Precisa de você no seu trabalho, precisa de você na sua casa, precisa de você na sua vida de relação de sociedade. Jesus conta com cada um de nós, gente. Não vamos nos achar pequenos, não. Ele é nosso irmão mais velho, ele conta com cada um de nós. Esses amigos contam com a gente para que a gente possa ajudar a outros companheiros que estão ao nosso lado também. Para que a gente possa levar uma palavra de conforto, para que a gente possa levar uma palavra de ânimo, de força, de esperança. Porque o mundo já tem muitas situações acontecendo. Já tem muita gente levando desesperança. Então a gente tem que levar esperança, sim. A gente precisa acreditar, sim. Quando tiver alguém, às vezes, um pouco confuso, e nem sempre a gente vai conseguir falar, mas que a gente mentalize Jesus para acalmar aquele companheiro. Porque nem todas as situações a gente vai conseguir falar. Existem alguns espíritos que são muito difíceis, mas a gente mentaliza: Senhor Jesus, ajude. Porque tem alguns momentos que é trabalho para o plano espiritual superior, que é trabalho para Jesus. Aí a gente entrega o trabalho para eles.
Mas nós fazemos a nossa parte orando. Nós fazemos a nossa parte emanando um pensamento positivo. Principalmente no momento a qual nós estamos vivendo de transição planetária. Nós já sabíamos que íamos passar por isso, quando assinamos o nosso contrato da reencarnação. E agora aqui nós estamos, com o propósito de crescermos, com o propósito de levarmos a luz. Não é à toa que a gente está nesse centro espírita. Abençoada Casa Espírita. Música, né? Santa Casa Santa. A Casa Espírita é um lar. Quantos de nós, às vezes, né, o centro às vezes está aberto, não tem nenhuma atividade, né, de palestra, nada, mas o centro está aberto. E aí você passa pelo centro, aí você sente que há necessidade de entrar, e o companheiro deixa você entrar. Aí você senta no salão, você fica ali, aí você começa a orar e você sente o bálsamo chegar. O que é isso? Os amigos espirituais. Ali te dando um passe, te dando um abraço, te dando um reconforto. Quanto de nós já não passamos por isso? Quanto de nós chegamos na casa espírita, às vezes com o nosso coração doendo, por inúmeras situações da nossa vida, e aqui a gente sai daqui, não é que a nossa, como a gente fala, né? Não é que o nosso desafio, como fala Antônio de Aquino, ele vai mudar, não, mas quando a gente já sai daqui, a gente já sai já fortalecido, e a gente já encara aquele desafio de uma outra visão, com outro prisma. É isso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa pensar. É ter força, é ter coragem. As situações estão aí para serem vivenciadas. As experiências estão para nós passarmos. Não existe erro, existe experiência. A gente aprende. Vai ter hora que a gente vai cair, mas a gente vai levantar. Vai ter hora que a gente vai chorar, vai ter hora que a gente vai sorrir. Vai ter horas que a gente vai estar feliz, vai ter horas que a gente vai estar triste. É normal, porque nós ainda oscilamos, mas o que nós não podemos perder o foco é do nosso crescimento espiritual. A luz, gente, é Jesus. Jesus está diariamente apontando essa luz para a gente. Vem, vem, Ele está chamando, vem, vem. Como é que Jesus chama a gente? Aparece alguém no nosso caminho para a gente poder ajudar, para a gente falar uma palavra amiga, para a gente doar alguma coisa. Acontece algumas situações no mundo para que a gente se mova. Claro que aqueles espíritos precisam passar por aquela situação, mas é para nós, perante a humanidade, nos movermos também, para nós nos tornarmos solidários. Dr. Bezerra de Menezes falou que o século XXI seria o século de fazer com que nós nos transformássemos, que nós nos transformássemos para a solidariedade. E como é que essa solidariedade vai chegar em nós? Através de nós vermos o outro passando por determinadas situações, ou nós mesmos, e termos compaixão conosco e compaixão com o outro. Quando essa situação de Petrópolis aconteceu, quantas pessoas se mobilizaram? Mesmo aqueles que não puderam se mobilizar materialmente falando, mas se mobilizaram em preces. Porque tudo é ajuda, gente. Tudo é ajuda. Se eu posso ajudar com a questão financeira, eu vou ajudar com a questão financeira. Se eu não posso muito ajudar com a questão financeira, eu ajudo com a prece. Tudo é ajuda. Tudo você está contribuindo para ajudar Jesus na obra da criação. Então, olha quanta situação se mobilizou. Com essa guerra que nós estamos vivenciando agora na Ucrânia e na Rússia. Quantos de nós estamos nos mobilizando? A gente não pode estar lá. Porque não é para nós estarmos lá, nossa programação não é essa. Mas nós aqui estamos nos mobilizando em orar para aqueles companheiros. Para que Deus ilumine aqueles dois presidentes. Para que eles possam sentir a presença de Jesus na vida deles. Para que eles terminem com essa guerra. Para que eles entendam que a guerra é um prejuízo econômico, moral, de tudo, de todas as situações. Mesmo para quem ganha ou para quem perde. Todas as nações envolvidas têm perdas. Perdas inúmeras de vidas também. Mas a gente não está lá, mas a gente está orando por eles. E quantos que estão lá estão fazendo abrigo de refugiados para poder ajudar? Então, essas situações acontecem porque aqueles companheiros precisam passar, mas aí Deus nos ensina a ser o quê? Solidário. A ajudar, a ser humano. Porque a palavra humanidade vem de humanizar. E a gente precisa se humanizar mais. A gente precisa entender que a gente só vai ser feliz no momento que a gente não fizer mais o outro sofrer.
Dr. Bezerra de Menezes recebeu um chamado para habitar Júpiter, e ele falou que ficaria junto à Terra, porque ele só sairia daqui quando nenhum companheiro de caminhada mais sofresse aqui. Isso é amor. Isso é amor. Estamos um pouquinho distante desse amor? Estamos, mas já amamos também. Muitos de nós renunciamos situações da nossa vida para tomar conta de um ente querido, para ir para um centro, para fazer um trabalho. Isso é o amor desenvolvendo em nós. Então, o plano espiritual, a todo momento, ele faz com que a gente se desenvolva através do amor, porque nós fomos criados para o amor. Só que chega em determinadas nossas encarnações, a gente vai se equivocando muito, a gente vai se perdendo muito, porque a gente acaba valorizando muito mais a matéria do que o espírito, e a gente vai se afastando desse amor. Mas a gente precisa retornar a esse amor novamente. Para o quê? Para nós ficarmos mais próximos de Deus. Porque esse é o nosso objetivo. É a proximidade com o Pai. É um dia estarmos cada vez mais conscientes e ajudarmos em obras muito maiores do que nós estamos fazendo hoje. Nós vamos conseguir, sim. Precisamos ter ânimo. A vida está aí, nos chamando, fazendo com que nós, cada um de nós, possamos amadurecer. Tudo que nós estamos aprendendo é para o nosso amadurecimento espiritual. É para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos fazer brilhar a luz dentro de nós. Jesus falou para a gente: faça brilhar a vossa luz. Como é que a gente faz brilhar a nossa luz? Através do momento que a gente começa a aproveitar a nossa encarnação. Quando a gente respeita o outro, quando a gente entende o outro, quando a gente tem compaixão do outro, quando a gente tem uma palavra de amor para o outro. É assim que a gente vai amadurecendo, é assim que a gente vai crescendo. É assim que a gente vai se abrindo para a luz. Porque essa luz, ela existe. Em todos os espíritos ela existe. Essa luz é a criação divina. Só que existem alguns espíritos que estão ainda muito envolvidos em situações e não deixam florescer essa luz, mas vai chegar um momento que essa luz vai florescer. Igual o diamante. Para achar um diamante é uma coisa difícil. Você tem que escavar, você tem que escavar, você tem que escavar. Quando você escava e você encontra pequenininho, mas olha o brilho que ele faz. É assim somos nós. Através das reencarnações, a gente vai se lapidando, vai se lapidando, vai se lapidando, vai aprendendo, aí a gente desencarna, aí aprende mais um pouquinho, aí aprende lá em cima também, aí desencarna e assim vai, até nós acendermos essa luz dentro de cada um de nós. Então, esse é o processo. Essa é a nossa destinação. Não existe espírito que vai ficar no meio do caminho. Não existe ninguém que vai ficar perdido. E isso não vai acontecer. Existem momentos, existem conquistas espirituais, que, como Emmanuel fala para a gente no livro, o Consolador, quando Chico, ele vai perguntar para o Emmanuel se as virtudes, elas são concedidas por Deus ou o Espírito que vai, através das encarnações, conquistando essas virtudes. E aí Emmanuel fala, tudo o que o Espírito conquista, é ele que tem que trabalhar. Então, são as nossas conquistas. Nada chega para a gente pronto. Deus dá a direção. Deus nos dá força, como a gente está falando de casa espírita hoje. Deus implementou as casas espíritas, qualquer templo religioso, para nos dar força. Mas o trabalho da renovação é cada um de nós que tem que fazer. Nós é que temos que fazer esse trabalho, nós é que temos que buscar. Deus, Jesus, os amigos espirituais, eles não vão fazer esse trabalho para nós. Esse é o nosso trabalho, é o nosso crescimento, eles vão nos orientar. Amigo espiritual, os amigos superiores, eles não nos tiram das situações, eles deixam que a gente passe pelas situações para que a gente aprenda com essas situações, eles vão nos direcionar, mas o trabalho é nosso, a conquista é nossa, a luta é nossa, mas a gente não está sozinho. O nosso querido professor Eurípides Barçanufo, ele fala, invisibilidade não significa ausência. Nenhum de nós estamos sozinhos. Nenhum de nós.
Mesmo quando eu estou no meu momento mais triste e eu não tenho ninguém materialmente ali falando comigo, pode ter certeza que eu tenho uma play de espíritos ali comigo, me observando, me ajudando. Eu preciso me ligar a eles. Então, que a gente tenha coragem, que a gente busque estar com Jesus, que a gente busque ser espíritos melhores, que a gente tenha ânimo na nossa vida, que a gente não desista do bem, que a gente não desista de ser bom. Vai valer a pena essas lutas diárias, vai valer a pena a gente ser bom, vai valer a pena a gente seguir Jesus, porque quando nós fecharmos os nossos olhos materiais e chegarmos ao plano espiritual, nós vamos colher o resultado das nossas escolhas, porque vai estar tudo gravado em nós, no nosso perispírito. E a nossa consciência vai estar tranquila, porque nós iniciamos o trabalho. Ainda tem muito trabalho a ser feito, mas nós já começamos a iniciar o nosso trabalho. Que a gente não tenha medo de iniciar o trabalho. Que a gente siga. Jesus é a nossa direção, Jesus é a nossa luz. Sempre, sempre, no final de qualquer túnel tem uma luz. Essa luz é quem? É Jesus. Ele está direcionando, ele está, venham comigo. Segurem na minha mão. Lembra do Pedro na barca, na tempestade? O que é a tempestade? A tempestade é a nossa vida. São os torpeços do caminho. É a tempestade. E aí Pedro é muito parecido com a gente, que ele chega, mestre, a gente vai afundar, e agora? Mestre, acorda. E Jesus fala, mas Pedro, calma. Que isso? Por que você está assim? Tá bom, Pedro. Ele vai lá e aí conversa com a tempestade, com as situações, com os espíritos que manipulam aqueles fluidos para a tempestade ocorrer, e aí a tempestade se acalma. E aí depois volta para Pedro e fala, homem de pouca fé. E aí depois, na mesma parábola, Jesus está andando pela água, Pedro vai andando pela água também, parece muito com a gente, está tudo dando certo, vamos lá, vamos seguir. Mas alguma coisa sai do contexto, que eu acho que sai do contexto, o que acontece? Baltazar, a nossa fé acaba oscilando, a gente afunda. Jesus, Jesus, mas pelo menos a gente já tem referencial, a gente já tem a direção, como Pedro. E aí Jesus vai lá, pega na mão de Pedro e levanta Pedro. E assim está fazendo cada um de nós. Jesus diariamente está levantando a cada um de nós. Agora a gente precisa se ligar a Ele. Porque senão a gente não consegue perceber a ajuda. Não é que a ajuda não vai chegar, mas a gente não consegue estar sintonizado. Porque, gente, tudo é fluido. É lei, assimilação de fluido, assimilação fluídica. Se eu não entro em pensamento e sentimento com os amigos superiores, eu não vou conseguir sentir aquela vibração. Mas Jesus está lá, puxando a gente, levantando a gente da água, ou seja, levantando a gente daquela dor, mostrando para a gente, você precisa aprender alguma coisa com isso, mas eu estou aqui. Eu estou aqui com você. E a casa espírita, ela é o Jesus vivo nas nossas vidas. Porque aqui a gente encontra o consolo. Aqui a gente encontra o conforto. Aqui a gente encontra a luz. Aqui a gente encontra a sustentação. Aqui nós encontramos o amparo. Então, que a gente siga com o Mestre. Que a gente não tenha medo das situações que vão ocorrer ou que possam ocorrer. Que a gente saiba que está tudo certo. Tudo que acontece é para o nosso crescimento espiritual. Que a gente aprenda a crescer espiritualmente. Que a gente aprenda a seguir. Que a gente tenha coragem, meus irmãos. A palavra é coragem. No mundo a qual nós estamos vivendo, a gente precisa ter muita coragem. E o nosso querido Baltazar, ele nos fala o seguinte na lição 12. Universo, abrigo de almas que caminham para Deus. Uma citação que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 16. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. E Baltazar nos diz assim: pela graça infinita de Deus Pai, Baltazar pela graça de Deus. O homem na sua caminhada, rumo ao infinito, vai descobrindo a pouco e pouco as várias moradas de seres existentes no universo.
Foguetes avançam, telescópicos vasculham o infinito. O homem da ciência pensa, o homem da religião imagina. O crente apenas acredita que existem mundos habitados. O espírita tem a certeza absoluta que não só por saber que a Terra não pode nem deve ser um único mundo habitado dentro de todos que existem no universo, mas por saber que todos têm uma destinação. Ninguém nasce, ninguém se cria sem um objetivo. Assim também é com relação aos mundos. Deus, ao criar o universo, deu um destino ao criar todos os seres. Todos os planetas, todas as estrelas, tudo que se compõe o universo. Também Deus teve objetivo. A Terra, todos sabem, abriga uma camada de seres em processo acelerado de progresso. Mundos existem que abrigam seres em situações mais estáveis e outros que abrigam os que caminham na busca da elevação, como existem aqueles que abrigam os que estão em fase inicial de elevação. Tudo obedece a um projeto maior de Deus. Nós, seus filhos, vamos acompanhando esta orientação e vamos descortinando no limite das potências de nossa alma como serão os mundos regeneradores, os mundos de elevação. Imaginamos esses mundos com a certeza absoluta de que os mesmos existem e que nenhum de nós deixará de percorrer essa jornada redentora para as nossas almas, que visa a levar-nos adiante e colocar-nos cada vez mais acima das dificuldades que hoje carregamos. Viver com esta certeza é própria dos espíritos. E por que isto? Porque o espírita sabe que ele também, como espírito imortal, tem uma destinação. E esta destinação, que é o seu progresso, passa pelos estágios desses vários mundos, uma vez que não seria justo um ser mais elevado estar em um mundo mais atrasado. Deverá a criatura estar no mundo proporcional à sua elevação ou estágio. Por isso, imaginemos o céu, não apenas como uma abóbada celeste, mas sim como um local de abrigo de centenas de milhões de almas que caminham sempre na direção de Deus. Que esta verdade permaneça nos corações dos espíritas, mas também que seja estendida a todos aqueles outros corações que ainda não são portadores dessa certeza absoluta. Para isso, estudamos aqui e em outras casas também, objetivando raciocinar e sentir, compreender e valorizar cada existência. Que o Senhor de paz e luz nos ajude a todos, abençoando a existência pequenina e humilde, mas já voltada para o objetivo maior, que é a busca de Deus. Muita paz. Que Deus a todos nos abençoe e conduza. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Essa mensagem foi recebida no dia 9 de novembro de 2005. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê muita força, muita luz, muito ânimo. E como Baltazar nos falou, toda a criação do Cristo tem um objetivo. O nosso objetivo é nós sermos felizes, que sigamos Jesus para que cada vez mais possamos aspirar essa felicidade. Que Jesus nos proteja, que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes nos envolva, que o nosso querido Clarencio nos sustente e que os nossos guias e mentores espirituais cada vez mais nos oriente a caminhada segura, a caminhada com Cristo, a caminhada com o Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Pois é. Não só uma noite de alegria e comemoração, né? Mas uma grande oportunidade de aprendizado, né? Claro que a gente sabe, a nossa irmã mesmo disse, que nós não precisamos, nós somos dependentes desses amigos espirituais. Mas também a nossa parte precisa ser feita, né? Precisamos de pessoas como a nossa querida irmã Fernanda, que aqui vem de dividir o seu conhecimento, transmitir aquilo que ela já sabe, e que não caiu do céu, logicamente, ela estudou, né? E ela faz isso com tanta propriedade, né? Com tanta serenidade, com tanta generosidade,
E é um somatório. Trabalho dos amigos espirituais com a nossa colaboração, ainda que pequena, mas tem a nossa colaboração, né? E assim a gente desfruta de um ambiente deste, onde podemos levitar com a energia de luz e de bênção que paira entre nós. Observemos, paremos, levemos os pensamentos e todos nós, sem exceção, vai conseguir perceber a energia que envolve a todos nós. O nosso muito obrigado à nossa querida Fernanda pelo carinho, pela atenção. E vamos lá, não teremos os nossos passes hoje é dia de festa, né? O passe já foi dado desde que entramos ali, já recebemos o nosso passe. E dia de festa é dia de presente. E aí quem recebe os presentes somos nós. Mas teremos alguns privilegiados, mais sortudos. E presente na casa espírita é sempre livro espírita. Então vamos lá, nossa irmã Fernanda vai me dizer o número de 1 a 79. 50. Solange Barros. Dona Nelly, me dá um número aí, de 1 a 79. 50 acabou de ser falado. Está com sorte 2 vezes ela. 30. As pessoas já gostam de número redondo, né? Deixa eu ver, 30. Jaqueline Messina, é isso? Jaqueline, fala um número. 45. Só no meio de campo, ninguém foi para as pontas, né? 45. Gustavo Sampaio. Tá aí? É a primeira vez que você vem? Viu? Isso é um estímulo para você voltar. Tá certo? Bom, esses foram os sorteados da noite. Mas ninguém vai sair da casa espírita sem a lembrancinha da casa espírita, dia de festa, né? Mas a gente precisa entender, vamos começar por aqui, que toda a casa espírita, o trabalho é de auxílio, é de ajuda de todos. Então temos uma lembrancinha. Por que temos? Que temos pessoas generosas, são muitas, mas essa foi a nossa irmã Isa, que carinhosamente lá dedicou o seu tempo, a sua criatividade, o seu carinho, tá? Não repare que ali, se bem que está quase imperceptível, mas a data saiu errada, que ela se equivocou, mas isso não vai fazer diferença nenhuma. Enquanto a Bisa canta uma musiquinha, as nossas irmãs vão distribuindo a nossa lembrancinha. As luzes
É, mas é. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado a todos, obrigado a nossa irmã Isa pelo carinho das nossas lembranças. E agora então, para encerrarmos, antes da nossa prece, a Bisa vai cantar o nosso hino ao nosso querido Bezerra e em seguida então vamos à nossa prece final. Bezerra, muito obrigado. Ouve a nossa homenagem, que hoje cheio de saudade cantamos aqui. És o médico dos pobres, jovens, velhos e nobres recorrem a ti. Bezerra, muito obrigado. Ceareiro incansável, tantos anos de trabalho na senda do bem. Caravanas de amigos, Maria e Jesus Cristo te saúdam também. Bezerra, muito obrigado por ajudares a tanta gente. Bezerra, muito obrigado. Deus te abençoe pra sempre. Bezerra, muito obrigado por ajudares a tanta gente. Bezerra, muito obrigado. Deus te abençoe pra sempre. Pai amado, Jesus querido, a nossa prece hoje é só de gratidão. Gratos estamos por nos conceder a oportunidade de uma casinha como esta, que nos acolhe, nos recebe nos momentos mais difíceis,
acalenta nossas angústias, apacenta os nossos corações. E tudo isto só é possível porque temos a espiritualidade benfeitora conosco. A todos esses amigos espirituais que nos envolvem, mas acima de tudo, o nosso querido Bezerra, a quem carinhosamente costumamos chamar de vovô Bezerra. Este vovô querido, abençoado, que está sempre a nos orientar, a nos inspirar, para que tomemos as melhores decisões, o que for melhor para a nossa casa. Este mesmo vovô que nos fortalece, a todos os trabalhadores, cada um dando a sua contribuição dentro das suas condições, mas sempre com muito carinho, atenção, perseverança. Gratos somos pela oportunidade de termos a nossa casa aberta, para que aqui possamos receber os convidados de Jesus. São 47 anos de trabalho, mas que fica tão fácil quando confiamos nesses nossos amigos, quando temos a certeza de que não caminhamos sozinhos. Quão agradável é chegar na tua casa, Bezerra, na casa de Jesus, e aqui sabermos que somos sempre muito bem recebidos. Mas é lógico que a parte e o cuidado material se faz necessário. E temos irmãos abnegados, dedicados a contribuir de uma forma ou de outra, porque sabemos as coisas materiais não caem do céu, mas precisamos lembrar e agradecer daqueles que nos antecederam lá atrás, que se empenharam para comprar um terreno e aqui construir este templo de luz e de amor. Quantos trabalharam, quantos se dedicaram. O nosso agradecimento sempre maior ao nosso fundador, ao nosso querido irmão Narciso. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz do Cristo Jesus esteja convosco. Tamanha alegria em poder abraçar a todos vós, em poder participar desta casinha que tanto amo e que aqui comungo com todos vós. Venho vos parabenizar, não só por mais um aniversário, mas pelo carinho e empenho que dedicam a esta casinha, por
mantê-la firme nos propósitos espíritas em que ela foi plantada. Tantos de nós que já estamos aqui no mundo maior, estamos convosco, estamos vos estimulando, estamos perseverantes junto a vós. Por isso vos rogo, não esmorecei, meus amigos, meus irmãos, o momento por que passais é delicado, mas a presença de Jesus é permanente entre vós. Continuai confiantes, atuantes e acreditem. Quanto mais trabalho realizarem, menos perceberão o que ocorre à vossa volta. Que o trabalho seja um consolo, o conforto às vossas aflições. Mas continuai confiante, porque o final será sempre uma satisfação de prazer, de felicidade, como esta que neste momento eu sinto. Deixo-vos o meu abraço sincero, o meu carinhoso agradecimento, e que a paz de Jesus fique com todos vós. Obrigado à presença de todos, porém, calma, está faltando alguma coisa, não está? Festa sem bolo não é festa, né? Mas temos bolo. Graças à gentileza de irmãos dedicados. E dessa vez é a nossa querida Michele. Pode levantar o braço, Michele, fica com vergonha.
que faz um bolo, eu digo para vocês, não dá para comer um só. Só dá para comer um só porque não tem mais de um para cada um. Mas é extremamente saboroso. Além de ser saboroso, a beleza em que ela coloca aquele bolo, o carinho, e acreditem, está recheado ali de muita luz, de muito amor, que é o que ela faz sempre para nós. Obrigado, querida Michele. Que Bezerra possa envolver cada vez mais você e seus familiares. E é assim, é um trabalho de formiguinha, um faz uma coisa, o outro faz outra, um ajuda uma coisa, né? Então nós vamos sair dentro daquela organização de trás para frente, e lá na saída vocês receberão o bolinho da Michele, e quem quiser contratá-la, não se acanhe, vale a pena. Vamos na paz de Jesus.